Bom dia, pessoal, tudo bem? Agradecer a presença de todos que estão aqui e valorizando o tempo de quem está aqui indo mais direto ao ponto, nós vamos dar início à apresentação sobre o nosso tema de capacidade oculta. Vou puxar a tela aqui e vou apresentar. Show de bola, então, pessoal. Muito prazer, eu sou o Leonardo, eu sou da LSB, trabalho há mais ou menos 5 anos aqui. Como eu disse, agradeço a presença de vocês, é justamente sobre capacidade que nós queremos falar. Então, como traz no próprio tema, né, hoje queremos falar sobre capacidade oculta, que na prática existe dentro da fábrica e às vezes não aparece, né? Então, não é que é falta de máquina e nem falta de gente. Muitas vezes é o próprio sequenciamento do dia a dia que vai consumindo essa capacidade sem a gente nem perceber. Isso também não significa que a sequência que nós temos dentro da operação, dentro da fábrica, seja ruim. Na prática, a nossa dúvida é: será que ela é a melhor que nós podemos realizar dentro de um horizonte de tempo factível para poder executar essa programação? Então, é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, tá? Então, antes de iniciar, só queria fazer um combinado com vocês. Fiquem à vontade para trazer aí a sua pergunta, a sua dúvida na aba de perguntas e respostas, e a gente vai responder ao vivo ou ao final aí quando vocês precisarem, tá? Então, apresentando um pouco mais da LSB, nós temos mais de 20 anos de experiência em implementações e conceitos de planejamento, programação e execução da produção. Isso traz para a gente também mais de 120 projetos implementados no Brasil e no mundo e em diversos segmentos. E falando em segmentos, a própria LSB é verticalizada por áreas, então nós temos áreas dedicadas a falar de indústria de processo, indústria de discreto, eventualmente aqui, que é o caso da nossa BU, falar sobre um ramo específico, que é todas as indústrias que têm como origem a celulose, papel, resina, plástico ou similares, como borracha também. Então isso acaba entrando dentro de uma área de especialistas voltada justamente a falar de temas comuns dentro desses ramos. A LSB atende basicamente 7 camadas dentro do Supply Chain Planning, né? Então temos desde a ponta do S&OP até a outra ponta do MES. Então temos aqui Forecast, Plano Médio de Produção, MRP, IPL ali, que é o Intraplant, junto com o WMS. E hoje nós vamos dar um zoom muito mais focado aqui na parte de APS, que é o sequenciamento fino da produção, e justamente entender onde que a gente consegue visualizar essas capacidades escondidas, né? E esses aqui são dos clientes que escolheram o LSB, talvez alguns da plateia estejam nessa gama de logos aqui, e talvez alguns de vocês se tornem clientes aí da LSB no futuro. Então, antes de iniciar a apresentação mais prática ali, para pôr em prática ali a nossa dúvida, né, que é onde podemos encontrar essa capacidade e como fazer isso, eu ia fazer uma pesquisa utilizando um método muito avançado aqui, que é as reações do Teams. Então, fazer a primeira pergunta aqui, que é: quem aqui faz o sequenciamento de produção através de planilhas ou RP? Ou às vezes até no papel, né? Que a gente acabou vendo isso já na indústria. De fato, é comum que isso aconteça durante as programações aí, né, pessoal? Mas agora uma pergunta um pouquinho mais confortável aqui. Quem apostaria o emprego garantindo que o sequenciamento que se vai para a fábrica hoje é o melhor possível, pensando em estratégia de empresa ou até em operação tática? É justamente sobre esse silêncio que a gente vai conversar agora. Então, a Raquel vai trazer um exemplo prático para a gente, demonstrando aí uma programação feita em planilha. Vamos espelhar isso no Ops Center APS e depois vamos trazer os resultados de comparação. Raquel, é contigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar aqui a tela rapidinho. Perfeito. Então, como o Léo já me apresentou, eu sou a Raquel. Eu sou consultora especialista no segmento de transformação de plástico e papel aqui na LSB. E como o Leonardo também comentou, eu vou estar apresentando uma dinâmica onde consiste basicamente em simular a mesma programação em diferentes ferramentas, tá? Então, primeiro a gente vai fazer um sequenciamento em Excel,
simulando o que muitos de vocês fazem hoje diariamente, e depois nós vamos fazer esse mesmo sequenciamento dentro do AppCenter APS, que é uma ferramenta de sequenciamento fino da produção, como o Léo comentou e apresentou ali anteriormente, tá bom? O nosso objetivo aqui não é defender nenhuma ferramenta, tá? É apenas medir a capacidade de cada uma. Então, eu vou começar a minha dinâmica do jeito que muitos de vocês começam no dia. Então, uma lista gigantesca de todas as ordens que a gente precisa entregar. Então, aqui tem cerca de 40 ordens, 48 ordens, em torno de 12 SKUs e um horizonte de programação aqui de umas 2 semanas. É, esses dados que eu estou apresentando, eles fazem parte de uma empresa de injeção plástica. E como eu tenho conhecimento dessa empresa, eu sei que hoje o gargalo da fábrica é a injeção. Então, não necessariamente eu preciso programar todos os setores. Se eu resolver a impressão, eu resolvo o resto. Então, hoje a gente vai fazer, dentro do Excel, apenas a programação desse setor. Aqui, então, eu tenho todas as minhas operações. Eu já deixei uma sequência pré-montada. Então, basicamente, eu fiz o que a gente faria na correria, pegaria todas as ordens. Nesse caso aqui, eu quero programar olhando para a minha data de entrega. Então, eu ordenei por data de entrega. E como eu tenho 3 injetoras aqui, eu vou programar, eu vou distribuir igualmente nas minhas 3 injetoras. Como vocês podem perceber, eu tenho 2 colunas aqui para analisar algumas das restrições que a gente tem dentro do chão de fábrica. Então, aqui eu tenho o molde de injeção plástica, que é uma das minhas restrições, e aqui eu também analiso e faço a gestão da minha chegada e reserva do material. Então, quando é que eu vou ter cada material para cada ordem de produção e quando eu consigo iniciar realmente cada uma delas. Como vocês podem perceber aqui, tem alguns conflitos, tanto de molde quanto de gestão do material, tá? E por mais que eu tornei a minha planilha visível para esses 2 pontos, eu preciso cruzar na mão, então fazer uma análise mais manual, olhar a coluna e comparar a coluna, para conseguir identificar onde de fato estão os conflitos. Então, por exemplo, aqui, eu estou analisando a minha injetora 1, a minha operação 22, e ele está me dizendo que eu estou com um conflito de molde. O molde que eu estou utilizando é o molde 002, e eu tenho apenas um disponível, e nesse momento, nesse horizonte de programação aqui, eu estou utilizando 2 desse molde. É, Aqui eu tenho algumas colunas que marcam o início estimado e o fim estimado. Então, basicamente, a ordem está começando ali no dia 12 e finalizando no dia 13. E eu estou usando o molde 2. Eu preciso fazer o gerenciamento desse molde e, para isso, eu preciso analisar as outras injetoras que eu tenho dentro da minha programação aqui na planilha e tentar analisar onde que está esse conflito. Aqui, quando eu analiso a injetora 2, eu percebo que o meu conflito ele está no molde 2 aqui, mas ele está fora do horizonte da minha injetora 1. Então, eu sei que não é essa que está dando conflito. Se eu olhar para a minha injetora 3, dentro do horizonte do dia 12 ao dia 13, eu teria essas ordens aqui. E, de fato, aqui na injetora 3, eu realmente tenho um conflito de ordem, aqui no dia, iniciando aqui no dia 11, e indo até o finalzinho ali do dia 12, que está utilizando também o molde 2. Então, a partir do momento que eu faço essa análise de conflito de molde, eu preciso, na munheca, ajustar esse sequenciamento para que eu consiga entregar algo factível no chão de fábrica. E aí que muitos de vocês começam a fazer análise e arrastar a operação para cá, para lá, para conseguir transformar esse sequenciamento em algo factível. Eu vou começar analisando a injetora 1, então aqui eu tenho 2 ordens para o dia 19. Uma utiliza o molde 1, outra utiliza o molde 2, então eu vou fazer uma troca rápida aqui de sequência, porque basicamente não estou influenciando na data de entrega, e eu já consegui resolver alguns dos conflitos que eu tinha. Se eu analisar aqui, o meu outro conflito foi na injetora 2, que utiliza o molde 2, que é o mesmo conflito que está dando aqui na minha injetora 3, que também utiliza esse molde 2. É, Se eu analisar a operação de baixo aqui, a operação 10 é que está dando conflito, e a operação 04, ela utiliza outro molde, um molde diferente. Então, talvez se eu alterar isso aqui, essa sequência aqui, eu já consigo entregar uma programação factível sem conflito de molde. Mas eu ainda tenho a chegada do material. Aqui eu estou
estou simulando algumas operações que iniciam antes da real chegada do material. Se eu analisar, por exemplo, essa linha aqui, eu sei que a minha operação 16, ela iniciaria no finalzinho do dia 11, só que o meu material só chegaria no início do dia 12. Como a gente sabe que a programação, a gente não consegue acertar 100% os minutos de uma programação dentro de uma planilha, eu vou manter assim a minha sequência, porque eu sei que é muito mais fácil eu atrasar uma programação do que eu adiantar ali um tempo estimado. Então, vou manter assim, sei que a minha próxima operação provavelmente vai ser atrasada e eu vou conseguir ter o material quando chegar, quando ela iniciar. E se eu analisar as demais, eu consigo perceber que tem as mesmas situações, os mesmos cenários. Então, aqui, por exemplo, no dia 13, ele começaria no final do dia, no final da tarde, mas o material chega no dia 14. Vou manter também. Aqui também tenho esses mesmos cenários. Então, apesar de a minha planilha estar mantendo aqui, tá trazendo um problema de gestão de material, eu vou manter como está, porque eu sei que na prática, quando eu levar para o chão de fábrica, não vai acontecer exatamente nos minutos que eu estou colocando aqui, tá? Então, pronto. Essa fila fecha e vai para o chão de fábrica. Agora, basicamente, é rezar, torcer aí para hoje não entrar nenhum pedido urgente, nenhum pedido paraquedas. Porque se entrar, eu sei que eu vou ter que entrar nessa planilha e refazer tudo várias e várias vezes no dia, até ficar mexendo e mexendo na sequência, até eu conseguir encontrar algo factível e enviar para a fábrica de novo. E geralmente é isso que vocês fazem no dia a dia. Vocês entregam uma programação factível para a fábrica, vocês se atentam no gargalo, vocês se atentam nas restrições, nas chegadas do material, tudo de cabeça na planilha, porque vocês têm esse conhecimento. A questão é o quanto isso custa. Isso custa tempo. E o tempo tem limite. Agora, para continuar aqui a minha sequência e ir para uma segunda ferramenta, que é o AppCenter APS, para muitos de vocês, para alguns de vocês, pode ser que essa ferramenta já seja conhecida, mas para quem não conhece, esse aqui é o AppCenter, mais especificamente o módulo de sequenciamento do AppCenter, que é o principal módulo dessa ferramenta. Aqui a gente tem um gráfico de Gantt. Então, todos os recursos produtivos da minha fábrica têm um horizonte de tempo. E eu já deixei feito um cenário com a mesma programação que eu simulei na planilha, tá? Mas eu gostaria de realizar um sequenciamento por data de entrega, que foi o mesmo critério que eu analisei lá na planilha, ao vivo para vocês. Até para quem não conhece muito bem a ferramenta, já conseguir entender como é que ela funciona. Então, eu vou vir aqui, vou apertar um botão, e agora, com as mesmas ordens, com o mesmo critério de sequenciamento e apenas um botão, eu já consigo ter um cenário factível e que respeita as minhas restrições, tanto de molde quanto de material. Então, se vocês conseguirem perceber, aqui embaixo eu vou ter alguns gráficos que fazem essa gestão dos moldes. Então, se eu apertar com o botão esquerdo e arrastar, eu consigo analisar como que os meus moldes estão sendo consumidos durante minha programação. Vocês podem perceber que ele está respeitando. Então, aqui ele finaliza uma operação e começa a outra. Essa operação 17, ela não começou antes porque eu não tinha o molde disponível. Então, só fechar aqui para melhorar um pouco a visualização. Além disso, eu também consigo fazer a gestão de materiais aqui dentro. Eu vou realçar uma ordem aqui para vocês analisarem junto comigo. Então, por exemplo, essa operação 04 aqui. Eu consigo ver como que está sendo a gestão material dela, de fornecimento dela. Então, aqui a gente vai ter um losango que pode indicar tanto ordem de compra quanto estoque. Ele está entrando, então, esse material está entrando na minha operação 04 aqui na injetora 3. E além de eu conseguir analisar o meu setor de injeção, algo diferente que eu não conseguia ver lá na planilha é os meus outros setores da fábrica. Então, aqui a gente não consegue só programar a injeção, eu consigo programar todos os setores e ver como eles se relacionam entre si. Então, nesse caso aqui, eu programei a minha operação 04 na injetora 3 e esse material injetado, ele vai para a minha embalagem na operação 07 depois. E depois de eu embalar esse meu produto, eu consigo enviar para o meu pedido de venda. Então, aqui esse losango de baixo, ele demonstra a demanda. Quando eu
atraso, por exemplo, uma operação, o AppCenter também vai indicar. Então, por exemplo, eu vou pegar essa operação 0,48 e vou arrastar para bem longe, ela já vai indicar aqui, por exemplo, agora ela está em vermelho. Ela está indicando, o AppCenter está me trazendo um alerta visual de que essa operação está em atraso. E assim eu vou conseguindo fazer a gestão de toda a minha programação. Tá? Beleza, deixa eu só voltar aqui. Agora eu vou apresentar, agora que a gente já viu que o App Center devolve um pouco do nosso tempo para fazer a programação, né? Então eu consegui fazer de uma forma muito mais ágil, apertando um único botão, a gente consegue pegar esse tempo que a gente recuperou para conseguir fazer algumas análises em cima dos meus cenários. Eu vou abrir aqui um relatório padrão da LSB que se chama Comparação de Cenários. Nele, a gente traz o cenário que foi desenvolvido e alguns indicadores para a gente conseguir comparar. Então, nesse caso aqui, eu tenho o meu cenário da planilha, tá? Eu estou com o volume sendo produzido ali em quilogramas de 6.000. Aqui eu tenho tempo de setup, então tanto em horas quanto em porcentagem. E aqui eu tenho alguns indicadores que são importantes aí para o PCP, para a diretoria de qualquer fábrica. Eu tenho o meu ATD, que é o nível de serviço. Eu tenho meu faturamento relacionado a esse ATD, então quanto que eu estou conseguindo realmente entregar para minha fábrica. Eu tenho o meu custo operacional, que nesse caso a gente está fazendo a partir da hora do setup e um consumo médio aí diário. No final, eu vou ter o meu resultado líquido, e aqui a gente também está trazendo o indicador de horizonte de produção, que já que o tema de hoje é capacidade oculta, então esse é um dos indicadores mais importantes para a nossa dinâmica aqui, tá bom? Então, beleza, eu consegui entregar um bom cenário, né? Então, eu consegui ter lucro, eu consegui ter um resultado líquido positivo e eu consegui entregar 100% do prazo. Mas aí, volta para a pergunta que o Leonardo fez anteriormente. Será que realmente essa é a programação melhor para a fábrica, a melhor programação para a fábrica? Aí, o App Center responde. A programação que eu fiz agora é por data de entrega. Mas eu consigo também, dentro da ferramenta, fazer programações utilizando outros critérios de sequenciamento. Então, eu vou fazer um aqui, minimizando o setup, ainda olhando para a data de entrega, mas minimizando o setup também. Porque a gente sabe que no chão de fábrica, eles vão cobrar isso. Eles vão cobrar, a minha produção vai cobrar o setup. Então, eu vou fazer esse tipo de cenário. Vou programar aqui, vou colocar um horizonte de 7 dias e vou fazer a programação. Então, aqui a gente consegue perceber que ele agrupou melhor os meus setups. O que é o setup? O setup é essa barrinha preta aqui, tá, pessoal? Para quem não conhece o App Center. Então, ele conseguiu agrupar melhor os meus moldes, as minhas cores também. Então, aqui, lá na planilha, a gente só estava analisando o molde. Aqui dentro do App Center, eu também consigo colocar outras restrições. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, por exemplo, cores. Cores não necessariamente são uma restrição, mas são uma característica importante dentro da minha fábrica, dentro das minhas ordens de produção, que eu vou querer minimizar ali o setup e otimizar dentro da minha programação. Então, eu consegui fazer isso nesse cenário aqui. Agora eu vou voltar aqui para o meu relatório, já que eu tenho alguns cenários a mais do que só o da planilha, e vou visualizar. Show! Então, só para recapitular, a gente tem o cenário da planilha, a gente tem o cenário de data de entrega, que foi o primeiro cenário que eu fiz com vocês, para mostrar um pouco da ferramenta, e eu tenho agora o cenário em que eu consegui minimizar o setup e manter a data de entrega como um dos critérios de programação. Eu queria que vocês se atentassem aqui que o volume produzido é o mesmo. Então, eu não aumentei a quantidade de ordens sendo produzidas. Consegui manter o mesmo ATD. Então, todos os cenários, além de factíveis, eles me entregam 100% de ATD. Mas qual que é o ponto que eu queria trazer e que eu gostaria muito que vocês analisassem? É o horizonte de produção. Então, lá na minha planilha, eu consegui fazer uma programação factível e com 100% de ATD, mas eu levei 397 horas para produzir ele. Quando eu fiz dentro do App Center, olhando só para a data de entrega, eu já consegui reduzir esse tempo para 376 horas. Só que quando eu consegui minimizar o setup e agrupar melhor as minhas ordens, eu mantive o mesmo ATD, mas eu consegui reduzir esse horizonte de produção. E
a gente também tem outros indicadores aqui importantes para a fábrica nessa análise de comparação, que é, por exemplo, o setup. Então, aqui eu tenho 8% de setup lá na planilha, eu tenho 5% de setup lá no primeiro cenário de data de entrega, e eu consegui, além de reduzir o horizonte de produção, eu ainda consegui reduzir setup quando eu minimizei ele e continuei olhando para a data de entrega. Então, eu consegui atingir 4,5% de setup na minha programação. Mas tá, beleza. Por que que é tão importante eu conseguir reduzir quase 50 horas da minha produção? Bom, aí eu volto para a piadinha que eu fiz lá no início, quando eu estava mostrando a planilha, que, pô, se eu tivesse qualquer atravessamento, eu ia ter que refazer, eu ia perder um tempão refazendo toda a minha programação. Aí eu vou trazer aqui uma funcionalidade padrão do App Center, que é simular realmente esses atravessamentos e conseguir entender o qual é o impacto dele para a minha programação. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma funcionalidade chamada ordem de consulta. Essa ordem de consulta, eu posso simular um pedido paraquedas. Então, eu vou colocar aqui o código do meu produto, vou colocar uma quantidade de 50, por exemplo, e uma data de entrega, por exemplo, comercial, que é que eu entregue no dia 12. Aí eu vou dar um OK e vou mandar programar. Com a programação que eu tenho hoje, eu consigo entregar apenas no dia 24. Beleza, ok, estaria atrasado. Mas, como o App Center ele me dá agilidade para programação, eu vou desprogramar tudo e vou programar novamente, seguindo a minimização de setup e a data de entrega. Beleza, não tenho nenhuma ordem vermelha, então isso já está me dando um bom indicativo que o meu ATD permanece 100%. E quando eu realço aqui o meu atravessamento, eu percebo que ele está sendo entregue ali no dia 12, está até como o primeiro da fila. Eu vou salvar esse cenário rapidinho para a gente conseguir analisar ele também. Tá? Beleza, salvei. Vou visualizar aqui no relatório. Show. Então, como vocês podem perceber, a gente conseguiu manter ali o ATD de 100%. Quando eu coloquei um pedido paraquedas, eu consegui ainda manter o meu setup dentro da produção, tá? Dentro da programação. Eu acabei aumentando o meu horizonte, então de 48 horas eu fiz em 52, foi para 52, mas como vocês podem perceber aqui, o volume realmente aumentou, então eu tenho aquele 50 de quantidade, 50 quilos que eu coloquei a mais do pedido urgente, ele aparece aqui no volume produzido, e o meu resultado líquido, por ter aumentado o horizonte, acabou diminuindo, mas aí é questão do comercial, né? Às vezes a gente, para um pedido urgente, a gente consegue aumentar ali o faturamento e conseguimos aumentar até o nosso resultado líquido. Então, como vocês podem perceber, aquelas 50 horas que eu consegui economizar melhorando meu sequenciamento, agora fez uma diferença, né? Então, para conseguir concluir, o que eu quero concluir com tudo isso, né? A programação que vocês fazem hoje na planilha, ela é sim factível para o chão de fábrica. Vocês dominam o processo de vocês. Mas até onde a capacidade humana, ela consegue chegar? Vocês têm um limite muito claro hoje, que é o tempo. Vocês não possuem muito tempo dentro de uma rotina mais agitada para analisar o melhor cenário de produção. Essas horas que apareceram aqui nesse cenário, que quando eu minimizei o setup e olhei para a data de entrega, ninguém comprou nenhuma máquina. Eu não aumentei um turno de trabalho, não fiz nenhuma hora extra, nem nada. Essa capacidade, ela já estava ali. Ela estava escondida atrás de uma sequência pior. Quando eu melhorei a minha sequência, a capacidade que já estava na fábrica, eu devolvo. Eu devolvo essa capacidade oculta com uma sequência melhor. E com isso, eu finalizo aqui a minha dinâmica e devolvo a palavra para o Leonardo. Muito obrigada, pessoal. Beleza, excelente apresentação, Raquel. E como nós vimos aqui, uma demonstração, né, de cenário em que a gente pegou uma programação de um dos clientes nossos, replicamos ela ali, fizemos uma programação simples para frente, colocamos nas datas, atendemos todas as necessidades de conflitos ali e mostramos para vocês na prática. Mas pode ser que alguém de vocês, ou que em função de ser uma demo, exista aquele questionamento: poxa, mas numa demonstração, numa apresentação assim, pode ser que a gente consiga manipular os dados e extrair o resultado que a gente queira.
Então, justamente pensando nisso e porque esse pensamento é justo, nós queremos trazer aqui um case que é da Pecking Group, mostrando números reais de quem buscou essa excelência operacional e que na prática teve indicadores grandes aqui no sentido de crescimento, aumento de produtividade. A gente está vendo aqui, por exemplo, o esforço do PCP que saiu de horas e dias de programação e foi para 30 minutos, ali mais ou menos por etapa. E ali nos volumes de setup também tivemos ganho em termos de redução. E mais do que trazer o case, nós queremos trazer o Kleber Pereira, gerente corporativo de planejamento e demanda da Pecking Group, e convido ele a se apresentar e apresentar um pouquinho mais o contexto da Pecking Group para também demonstrar o tamanho, o impacto que é a empresa que trouxemos aqui hoje. Bom dia, pessoal. Me ouvem bem, Leonardo? Sim, Tudo bem? ouvimos. Ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho da PEC. Antes, eu queria dizer que o que vocês viram na tela, pessoal, não é muito distante da realidade, tá? A questão de ter um bom time de planejamento, e acredito que todos aqui tenham, foi, na verdade, acreditem ou não, um dos problemas que nós identificamos ao longo da jornada de melhoria da nossa área, porque tudo estava na cabeça de pessoas excepcionais que faziam esse trabalho que a Raquel fez no, no Excel, montando um quebra-cabeça. Se vocês vissem as planilhas que tínhamos aqui, porque a Packing Group, falando um pouco, ela é uma transformadora de plástico, embalagem flexível. Nós temos filme stretch plano, filme balão, né? E filme higiênicos e descartáveis. Então, são três segmentos diferentes. São 6 fábricas no Brasil, 2 CDs, um fora do Brasil. E se isso não fosse problema suficiente, como nós fizemos uma aquisição recente de uma fábrica, nós temos 2 ERP rodando. 5 plantas rodam com ERP caseiro e uma outra planta roda com ERP de mercado. Esse era o tamanho do problema que nós tínhamos aqui. Uma empresa que completou 40 anos de mercado agora, transforma mais de 300 mil toneladas de plástico por mês e temos mais de 10 mil SKU fácil. Então, imagina montar todo esse quebra-cabeça, porque nós temos clientes homologados em várias plantas. Então, onde colocar essa demanda, como planejar, como programar, estava tudo na cabeça do nosso PCP. Muito abastecimento intercompany. Então, na verdade, essa experiência do PCP, como eu disse, era parte do problema e não da solução. Depois ajudou bastante. Bom, um pouquinho da Pecking é isso, vou ser bem sucinto aqui, tá? Falando de como era a nossa rotina de programação. Para montar esses Excel, praticamente um dia inteiro de trabalho das equipes. Nós temos PCPs locais, então a minha chegada aqui, desculpa, falando também sobre isso, a minha chegada aqui foi para construir a unidade corporativa do planejamento, ou seja, centralizar todas as tomadas de decisões, distribuição de carteira e sequenciamento a partir da unidade aqui de Valinhos para todo o grupo, né? Montei um time aqui e fazíamos isso também na mão no Excel, do jeito que era possível, né? Então, como era antes, cada PCP nosso, cada fábrica nossa era uma ilha, era como se fosse uma ilha isolada, né? Então, cada um tinha a sua planilha, porque conhecia, controlava os insumos dentro dessa planilha, tinha os seus próprios indicadores e funcionava, tá? Não, não é que não funcionava, atendia da maneira que era possível. Acho que, como foi dito, não é uma questão de dizer o que é melhor e pior. Essa decisão acho que cabe a cada um, mas é mostrar que tem caminhos um pouco melhores para a gente fazer. Então, o Excel era o amigo de todo mundo, né? Então, um dos maiores desafios era eu tinha muita capacidade, às vezes, numa fábrica e explodindo um gargalo na outra, né? A programação atrasava, a gente tinha custo logístico muito alto. Acho que é o probleminha que quase ninguém aqui passou ou passa, né, pessoal? Então, isso era uma encrenca. Então, era isso que a gente tinha, acho que de mais desafiador. E como que a gente fez? Primeira coisa, né, a verticalização. Então, aos poucos, a gente foi trazendo a inteligência da programação para cá, para Valinhos, mesmo no Excel ainda, tá? Então, nós começamos a ver que dava para tentar fazer alguma coisa diferente, ou seja, distribuir melhor a demanda nas plantas.
planejar melhor os abastecimentos intercompany, entender o nosso parque fabril. Nós não fazíamos ideias da capacidade que nós tínhamos. Era muita máquina. Como o volume de venda oscilava dentro ali do que era possível produzir, então a gente acabava atendendo, mas não sabendo exatamente onde tinha sobra e onde tinha overcapacity, né? Como a gente fala. Então, com a verticalização, a gente entendeu melhor as oportunidades, entendeu melhor como funcionava cada planta, começamos a fazer alguns indicadores manuais, começamos a trabalhar com o que nós tínhamos, mas era pouco, não trazia grandes resultados. Então, a partir daí, a gente foi pro mercado, né? E foi atrás de uma tecnologia de APS. Primeiro ponto é esse: nós fomos atrás de uma tecnologia de sequenciamento com capacidade finita para poder entender melhor a programação e aplicar isso no nosso dia a dia. E o que pesou muito numa decisão de escolher um parceiro? No caso, o parceiro foi a LSB. Primeiro, eu venho da área automotiva, eu fiquei 18 anos na área automotiva. A área automotiva não é que ela é perfeita, mas ela é um reloginho com forecast, com planejamento. Ela funciona um pouco melhor com a produção, com os clientes, com a previsibilidade de demanda. E aqui no ramo plástico, ramo de papel, que é o nosso case hoje, né? Nós estamos falando aqui da capacidade oculta em plástico e papel, acho que vocês conhecem. É uma loucura, né? O cliente pula o muro num filme stretch simples, ele vai num distribuidor, a previsão de demanda ela é bem complicada, né? Então nós temos que nos adaptar muito a isso. Então o parceiro precisava conhecer o negócio, como funciona uma extrusora que vai abastecer uma impressão, uma rebobinadeira, um corte-solda. São processos bem diferentes pelo menos do que eu estava acostumado no mercado. Então a opção pela ALSB, quando nós começamos as conversas, e aí eles mostraram a lista de cliente, foi ver expertise em plástico, em transformação de plástico. E por quê? Porque eles nos deram muito insights do que fazer. Nós queríamos fazer uma coisa absurdamente grande, vamos ali, 6 fábricas. Na época foi o Dini, que é um dos sócios diretores, falou: não, peraí, vamos começar menor. Escolhemos uma planta aqui da unidade Valinhos, que é do outro lado da rua, da Anhanguera, perdão, aqui próximo do escritório corporativo, para estar próximo. E implantamos lá primeiro. Fizemos um projeto pequeno, um único contrato, um projeto menor. Vamos implantar ali, vamos entender como funciona em uma unidade. Então, isso foi um baita diferencial também, porque foi fácil de controlar. Estávamos todos aqui, então o time comprou a ideia e a gente começou a fazer o projeto de implantação. Falando nisso, aí vem o segundo ponto que eu aceitei participar aqui, porque é uma coisa muito importante para mim. O que funcionou foi a metodologia. A metodologia aplicada pelo parceiro, no caso a LSB, ela foi um diferencial. Eles têm um modelo de status report semanal com lista de presença, o sponsor deles é presente, e aí o sponsor do nosso lado tem que estar presente. Se faltasse 2 reuniões, estava fora do projeto, sem justificativa. Todas as áreas foram envolvidas, não foi só planejamento industrial, compras, financeiro, qualidade. Nasceu uma área de P&D mais robusta no grupo, porque nós precisamos trabalhar as listas técnicas, todos os datasheets, com todas as informações foram revisadas, cadastro, acabou fazendo limpeza de SKU. Enfim, a gente fez meio que uma revolução com o projeto, mas pequeno, numa única planta. E depois disso expandimos para uma segunda, fechamos o segmento de Blow, fomos para Stretch, depois fechamos HD. Foram 2 anos de projeto. E por que eu falo muito da metodologia? Iniciou no dia que estava previsto e terminou no dia que estava previsto sem nenhum atraso. Foram 6 implantações com 2 ERPs diferentes, sem nenhum atraso. Teve vários percalços no meio do caminho, mas todos foram tratados e resolvidos dentro dessa metodologia que conduz por etapa e justamente só avança se uma for concluída, até o pré-go live e o go live efetivo na planta com presença dos consultores da LSB para nos ajudar. Então, falando um pouco do que nós fizemos, foi isso. Nós verticalizamos o PCP primeiro, implantamos o APS e a partir daí a expertise do nosso time passou a trabalhar dentro do sistema. E aí o que isso mudou na prática, no dia a dia?
Bom, primeira coisa, o planejamento hoje é feito em menos de 30 minutos. A gente coloca 30 minutos no case nosso, mas é bem menos do que isso. E é realmente como foi mostrado, tá? Você aperta um botão, limpa, recebe todas as ordens. A gente manda via API do nosso ERP para o APS todas as OFs que foram criadas, as ordens de produção, e aí ele sequencia ali. Normalmente a gente faz um ou dois cenários, mas eu até deixei anotado aqui, vocês vão entender. A gente gosta da sequência favorita, que ela casa setup com data. Só data prejudica setup, só setup prejudica a data. Então a gente trabalha com a nossa sequência favorita, que em minutos está pronto. E todo dia entra pedido paraquedas, tá? Todos os dias entram, a gente não pode dizer que não, porque o segmento de plástico é isso. Todos os dias o comprador da Heineken, da cervejaria, não sei o que, esqueceu de pôr o pedido e o gerente comercial vem pedir a nossa ajuda. Antigamente, você tinha que simular na mão, fazer um baita caminho para dar essa resposta. Hoje não, a gente insere esse pedido, roda, verifica os impactos e existe uma hierarquia de aprovação, né? Porque a fábrica não quer perder setup, porque vai ter um probleminha de setup ali, e o comercial não quer perder a data. Então, com os dois tomadores de decisão, gerente de ambas as áreas, intermediado pelo PCP, toma-se a decisão do que vai ser menos custoso, né? Tem mais informações naqueles relatórios, ela não entrou muito em detalhe, mas ali você vê quanto você vai aumentar de faturamento, quanto você vai perder de faturamento, quanto vai custar teu setup, tem uma série de informações. E aí a gente toma a decisão nunca baseada num critério só. Normalmente, a importância do cliente, vai atender, não vai, quanto vai empurrar a fila, quem vai ficar atrás, dá para remanejar, enfim, aí é o dia a dia, é a rotina. Mas a decisão é rápida. Simula-se os cenários, chama o pessoal para uma reuniãozinha de decisão, bate o martelo, muda a programação ou não, devolve via API, via ADI, perdão, lá para o ERP, e nesse momento já aparece na fábrica para ser executada a sequência. A gente não trabalha mais com papel, não existe mais OF, física, apenas as fichas nas máquinas, e tudo é enxergado via sistema. A gente praticamente eliminou o Excel. E isso trouxe para nós aí, como foi mostrado na planta da Paquidoc, 16% de redução de setup. Isso é número real nosso, a diretoria ficou bem contente com isso. E esse ano, acho que todo mundo passou aqui pelo que aconteceu aí no início da guerra ali do Estreito de Hormuz, a questão ali de abril e março, as demandas ficaram malucas no mercado por falta de resina, principalmente plástico, e nós tivemos esse incremento aí de 30% comparado com o mesmo período do ano passado. E nós atendemos. E atendemos com capacidade tranquila, porque nós, sem comprar uma máquina, simplesmente otimizando o sequenciamento, fazendo as melhores. Aí sim a gente sacrificou um pouco data, porque os clientes estavam malucos no material. A gente trabalhou muito focado em sequência de setup, ou seja, reduziu muito e aumentou muito a eficiência. Nós tivemos ganhos acima de 20, 22% de eficiência de fábrica, para poder atender essa demanda. Hoje, esse ano, a gente está em 22,3% maior do que no ano passado, sem máquina. E com headcount menor. Nosso headcount hoje é menor do que o do ano passado. Inclusive no PCP, nós não fizemos demissões antes que todo mundo aqui fique de cabelo em pé, mas nós tivemos promoções de PCP, que foi key user do projeto, para supervisor de planta. Nós tivemos PCPs indo para a área de P&D. O nosso time ele ganhou visibilidade, né, e enxugou. Então, hoje, toda a programação sai daqui da matriz e é disparada para as plantas, que as equipes locais fazem muito mais o papel de follow-up e acompanhamento, junto ali com o gerente, e principalmente as questões dos insumos. Então, isso acho que foi o maior ganho que nós tivemos. Hoje, a resposta de um pedido para queda é muito rápido e a programação sai com uma qualidade muito, muito boa e efetiva. A gente pode virar ela a qualquer momento. E os indicadores, eu quase ia me esquecendo. Hoje, a gestão da planta é em tempo real. Nós temos um BI que tem um robozinho que busca informações do banco de dados do APS, em parceria com a LSB. Traz informações, a gente colocou para atualizar de uma em uma hora. Então, de uma em uma hora, eu sei onde tem capacidade, que máquina que está ocupada, quanto ela está ocupada, no grupo todo. Então, numa decisão rápida, eu falo, tira daqui de Valinhos, vamos colocar essa programação lá na Bahia, ou o próprio programador. A gente tem muito isso de todo mundo estar sempre participando e ajudando, né? Eu mesmo sentado na cadeira de gerente, olho o dia a dia da fábrica com o time e a gente toma decisão junto.
transfere agora para Campo Grande, joga lá no, se está homologada, claro, a planta. Então a gente faz a gestão muito rápida, sabe? A gente tem um TMS também para a área de transporte, então frete vem em tempo real para nós. Quanto vai custar o frete? X. E perder essa programação Y? A gente chega no nosso diretor, ó, o cenário é esse. A gente sacrifica um pouco ali de frete, ganha, entrega e aumenta a capacidade para receber mais pedidos. E um dos ganhos que o comercial elogia muito, quando chega agora no dia 20, vocês conhecem o nosso mercado, não são todas as fábricas que estão cheias. Então a gente senta com o comercial e manda para eles, fala, ó, vende a máquina 5 do Mato Grosso, vende a máquina 3 da Bahia, eu tenho X horas lá, eu tenho X horas aqui, esse é o mix que roda lá, vê o que você consegue. Aí vai para um mercado um pouco mais agressivo, às vezes com preço para poder vender a capacidade. Então o comercial passa a vender a capacidade para a gente terminar o mês zerado, ocupando todos os nossos recursos e atendendo o máximo de faturamento possível. Então, isso também é uma coisa que foi bastante interessante no projeto e padronizou em todas as fábricas. Então, hoje nós temos o OTD padrão, a gente tem a aderência de programação que o APS nos traz, quanto que a programação está aderente em tempo real, já para tomar uma decisão. A gente tem ocupação de recurso, a gente tem uma série de outros indicadores também aí que vocês também devem ter, mas são todos standard. E as férias, eu queria comentar rapidinho, as férias do nosso time de PCP, elas são cobertas pelo corporativo. Então, se eu tenho uma férias no Rio, o programador aqui da área corporativa vai lá cobrir, porque todos os PCPs estão aptos a trabalhar em cada planta, porque as ferramentas são as mesmas, os indicadores são os mesmos e a metodologia é uniforme. Então, isso foi também um baita ganho. E aqui, para deixar uma mensagem, né, porque vocês estão falando, eu deixei até meio que anotado aqui, porque o APS é a tecnologia. Ele realmente faz mais e melhor por nós. Mas todo mundo aqui sabe, eu acho que quem já participou principalmente de implantação de ERP, já ouviu no mercado que o SAP resolve tudo. Não, é o Oracle, não, é o TOTUS. Tecnologia sozinho não faz nada, né? Ela não traz resultados, ela por si só. Então, é importante buscar quem entende do seu negócio, avalia um parceiro que conheça o negócio, que vai agregar. Porque por mais que nós estamos no dia a dia, é importante trazer benchmark de outras empresas do mesmo segmento, porque no fim do dia, todo mundo quer trabalhar para entregar o melhor, e isso é meio que standard no mercado. Então, trazer um parceiro que conhece o negócio, fazer um projeto um pouco menor no começo, sabe, que traga resultado. A gente sabe como que é a diretoria das empresas, ela quer ver o número. Então, implanta e mostra, ó, já baixei aqui, já aumentei faturamento. Mostrando o resultado de um projeto menor, você consegue expandir depois para projetos maiores. E principalmente, metodologia. Não abra mão de metodologia, avalie. Então, quando você agrega o conhecimento que o parceiro tem de mercado, trabalhando num projeto menor para mostrar consistência e resultados, e uma metodologia que funciona com a participação de todos, desde os diretores, de cima para baixo tem que ser, o sucesso ele é claro. Então, eu queria dizer isso para vocês, para nós tem sido muito bom. Fechamos os projetos em 2 anos, tá? Para todo mundo quem queira saber o cronograma, foram 2 anos as 6 fábricas, dentro do que era plausível, então também não tenham pressa, montem de acordo com o que precisa ser feito. E hoje nós estamos colhendo fruto disso, tanto que nós já estamos agora dando no próximo passo, que é a questão de ir para um planning, já agora começar a trabalhar a entrada de demanda macro, ou seja, antes de sequencial já saber onde eu tenho que colocar cada pedido. Então, hoje a gente também está seguindo essa parceria com a LSB, porque no futuro a ideia é digitalizar a cadeia de suprimentos inteiros lá, desde o SNOP até o MES. Então, estamos fazendo muita coisa, mas começamos pequeno com resultado. Então, obrigado ao time da LSB pela oportunidade, pela parceria. Para mim é fácil falar, porque, de novo, eu vivo isso no dia a dia, gente. A gente poderia abrir vários gráficos e BI e mostrar indicador aqui, mas acho que não é o foco. O foco é a gente buscar capacidade oculta. E nós estamos atendendo 30% de incremento de demanda sem uma máquina e sem aumentar turno, com o mesmo custo que era previsto em orçamento pela empresa. Então, isso é o ganho que todo diretor gostaria de ouvir, né? E é isso. Obrigado, Léo, por estar aí, pela participação. Estou aberto aí agora, só continuar a pergunta, o que vocês quiserem falar, porque, de novo, é a nossa rotina, é bem tranquilo.
Beleza, muito obrigado, Kleber. Primeiro, pela parceria de ter vindo aqui com a gente, né? E segundo, pelos depoimentos, a gente sabe a importância disso tudo. E isso vale mais do que qualquer slide, né? Como tu mesmo comentou. A gente poderia abrir um BI, mostrar indicadores, mas é realmente esse feeling, como tu comentou. A diretoria vê valor nesse processo que a gente implementou, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. E aqui, dando sequência na apresentação. Nós temos, em colaboração com a última resposta do Kleber, um diagnóstico de PCP justamente para entender qual que é o nível de maturidade que nós temos e já deixar aquela perguntinha para ficar pensando aqui, que é, será que antes de comprar mais máquinas, a gente não tem que olhar um pouquinho para dentro de casa, entender como é que está o nosso processo de decidir ou o nosso processo de programar essas sequências produtivas? Então aqui, dentro desse QR Code, você consegue encontrar uma parte dessa resposta, você vai receber esse diagnóstico online aí, gratuito, dentro do seu e-mail. Para quem ficou até o momento, nós entendemos o seguinte pela nossa conversa, né? Definir a sequência é muito importante porque ela impacta em todos os cenários na sequência. E antes de abrir para as perguntas, nós queremos passar por um segundo ponto que é o seguinte. Então, definimos a sequência produtiva. Eu tenho aqui uma demo muito similar, nesse caso aqui é para embalagem flexível mesmo. Mas depois que nós definimos a sequência, nós podemos fazer a parte de análise. E é justamente pensando nisso que a LSB trouxe aqui um agente de IA plugado dentro do Top Center com acesso aos dados reais, que vocês conseguem fazer perguntas, interagir com ele, desde fazer uma pergunta para análise até pedir para ele desprogramar, programar, extrair informações, tá? Então aqui, dentro do guia de uso, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui que já está meio que num prompt de exemplo, mas que casa muito com a nossa interação aqui. Mas mais do que só fazer a pergunta, é entender um pouco mais como ele funciona, né? Então, nós temos aqui acesso a essas informações, nós lemos esse modelo, montamos a evidência e aí com a IA ela vai acessando as rotas. Eventualmente, isso aqui está em desenvolvimento, então a gente precisa calibrar um ponto. Mas nós temos também parte de contexto, nós podemos salvar e treinar, nós podemos verificar a parte de segurança. Então, será que ele tem acesso a tudo? Será que não tem? Será que ele precisa, nos retornar com um pedido solicitando mais informações? Então, aqui, por exemplo, olhando para a resposta dessa pergunta, ele trabalhou aqui por 32 segundos. Tem aqui corte solda com 270 horas, extrusão, e temos aqui o corte solda 2. Aqui ele trouxe um Pareto já, mostrando o consumo em dias, né? Então, consumo de corte solda até o corte solda 2 são os mais consumidos ordenadamente. E se a gente observar nesse resultado, ele até faz sentido para a gente, porque se olharmos aqui o corte solda 2, ele é o último a iniciar a programação e é o primeiro a finalizar todas as ordens que tem disponível para ele. E aí, parando para pensar nessa resposta, será que não faz sentido eu olhar para uma outra planta que pode extrusar, porque o meu carregamento está mais forte que nas extrusoras na impressão, e talvez só imprimir e fazer o corte só daqui? Sei que é uma estratégia de muitas indústrias, principalmente na parte de embalagem flexível. Então, esse é o tipo de análise que a gente vai poder ter. Além de, quem sabe aqui, eu posso pedir para ele a lista de programação do recurso extrusora 1. Ele vai acessar os dados, vai buscar essas informações e vai trazer para a gente. Mais do que acessar os dados, nós conseguimos ver a origem que ele utilizou para encontrar essas informações e também exportar. Aqui nesse caso, novamente, nós temos aqui, ele buscou a informação, entendeu se era uma análise ou se era uma ação, ele planejou as leituras do modelo, está montando as evidências, calculando esses indicadores de ordens, né? Ele vai usar essa tabela em específico. Depois ele vai montar, vai trazer essa evidência. Se ele encontrar qualquer problema, ele vai informar o usuário solicitando algum tipo de informação. Então aqui mais uma vez, a extrusora 1 tem aqui o setup start, start time, end time. E se eu exportar essa programação aqui nesse botãozinho, eu posso abrir aqui a programação. Então ele tem uma pastinha dentro da nossa modelagem específica em que ele abre aqui e pode passar. Ah, ele trouxe campos específicos ali que eu não gostaria. Então, basicamente, nós podemos ajustar esse tipo de necessidade dentro da própria interface de comunicação com o agente ali. Então, posso fazer, por exemplo, desprograme todas as operações. Ele vai conseguir decidir se é uma ação ou se é uma análise. Aqui ele vai preparar uma ação governada.
E é justamente pensando em ações governadas que a gente traz essa parte de segurança. Então, solicitar aprovação, aprovar por mim ou dar acesso completo. Nesse caso, para demonstração, ele está com acesso completo, mas justamente pensando nisso aqui que a gente trouxe para facilitar a vida dos usuários. Sabe que o App Center também, às vezes, precisa de atualizações em dados, recebemos as informações, tratamos, mas dentro da programação, às vezes, a gente quer atualizar. Então, posso, sei lá, selecionar as linhas ali, e pedir para ele travar as operações. Os registros selecionados. Então, de novo, ele vai entender se é uma análise ou se é uma ação. Ele entendeu a pergunta, vai executar muito provavelmente uma ação governada aqui. E aí, ele vai atualizar os dados. Então, para as linhas que eu estou selecionando aqui, ele deve atualizar esse campo de operação travado aqui, ou informar se ele teve algum problema. Então, é basicamente isso que ele fez, tá, pessoal? Ele pegou todas as linhas que eu tinha selecionado, atualizou os registros e já trouxe aqui as operações confirmadas. Então, pensando nisso aí, a LSB quis inovar, quis trazer mais frente nessa parte de Op Center, justamente para permitir uma análise e uma agilidade mais rápida na hora de programar, encontrar capacidade oculta e fazer essas análises mais estratégicas. Ok, então, pessoal, esse é o momento em que a gente abre para perguntas. Fiquem à vontade para levantar a mão ou abrir o microfone se precisarem. E eu vi aqui até uma pergunta que tem do próprio Kleber, pro Kleber, na verdade, né? A Beatriz perguntou aqui, em quanto tempo vocês começaram a ver resultado com essa mudança? Boa pergunta. Na PEC, a gente implantou primeiro na unidade de Valinhos, nós começamos o projeto, eu não tenho como esquecer, 15 de novembro. No feriado, eu botei todo mundo numa sala para fazer o kickoff e nós colhemos os primeiros resultados de redução de setup em 20, 22 de abril. Então, nós pegamos os 4 primeiros meses. O projeto começou a rodar, o Go Live foi em fevereiro, se eu não me engano. Aí nós tivemos ali 2, 3 meses de medir e pegamos acho que foi no meio do ano, a gente pegou o primeiro estudo completo de 6 meses e comparou com o do ano passado, e aí a gente verificou redução de 16% de setup nos períodos comparados. Então, foi mais ou menos uns 2, 3 meses de APS rodando, já dava para ver a diferença no setup. Na programação, Beatriz, foi imediato, né? Numa semana para outra, saiu de um dia inteiro para 30 minutos de programação. Então, os resultados mais expressivos foram esses. Faturamento foi ao longo do ano de 2024. Show de bola, pessoal. Mais alguma pergunta aqui? Bom, então eu quero agradecer a presença de todos, a atenção de vocês. O Thiago enviou aqui para a gente também o diagnóstico do PCP. Se vocês precisarem entrar em contato com a LSB, fiquem à vontade. E mais uma vez agradecer aqui a Raquel, Kleber e a todos que participaram desse evento. Até a próxima, pessoal.